Olá, pessoal. A paz do Senhor, que é o professor Sérgio. Estou muito feliz porque estamos chegando ao final de mais um trimestre. Trimestre esse que o Senhor nos abençoou, nos deu a oportunidade de discutir temas tão importantes e necessários para a nossa juventude, principalmente na perspectiva da relação entre Deus e o sofrimento, como que o justo deve se relacionar com o sofrimento. E hoje, a lição de número 13 nesse subsídio, eu venho trazer quando Deus faz além da imaginação. Sou Sérgio, diácono na congregação de Clube de Campo, uma das igrejas do Ministério de Santo André, e por misericórdia de Deus estive com vocês esse trimestre, disponibilizando, gravando esse subsídio. E, querendo o Senhor, quero também aqui nessa ocasião agradecer a você que esteve conosco, que compartilhou, que curtiu a cada videoaula. Isso é muito importante para que o CAPED continue tendo relevância, principalmente no que diz respeito a esse conteúdo digital. E vamos para a nossa aula, né? Quero compartilhar aqui com vocês os meus slides, slides esse que eu compartilho sempre com os professores, com os superintendentes, e é para vocês usarem mesmo, tá bom? Não é somente para que vocês tenham, mas vocês possam mesmo usar o que vocês no conceitual experiencial da fé, né? Jó passa por isso, as dimensões da instituição divina, as condições para o final feliz, a dor e sua presença, né? No desfecho do questionamento que ele havia apresentado como um grande desafio, faz uma declaração teológica reconhecendo quem é Deus e a sua soberania, né? Então, a história de Jó ilustra a transição do desespero à bênção e a restauração divina é extraordinária, abrangendo aspectos materiais, relacionais e espirituais. A história de Jó, ela aponta também para um, uma esperança escatológica, por assim dizer, nossa. Por quê? Porque haverá um dia que o Senhor restaurará material, relacional e espiritual, é, todos os salvos, todos aqueles que fazem parte dessa grande salvação. Então, o Senhor abençoou o último estado de Jó, superando, inclusive, a sua primeira condição. Então, mesmo sem ter cometido um pecado que seja a razão do seu sofrimento, Jó reconhece sua petulância e se arrepende da sua limitação. Sim, nós temos às vezes o hábito de olhar para Jó e falar: não, não pecou em nada. Jó ele não transgride, Jó não blasfema de Deus, mas Jó ele é de certa forma petulante. Em alguns momentos ele questiona até mesmo o caráter de Deus, por isso a resposta do Senhor, né? E diante dessa declaração humilde, Deus rejeita as palavras dos amigos de Jó e ordena que eles se arrependam. E em todo o cenário, né, em nenhum momento, Jó amaldiçoou a Deus. Isso é um ponto. E no final do livro, Deus mostra como ele é insondável e elogia Jó, apesar da sua fragilidade. Mas, é, mas ele, nós temos que ter uma atenção aqui no livro de Jó, porque o Senhor repreende os pretensos defensores de Deus. Quem são esses? Os amigos de Jó. Então, às vezes, nós achamos que estamos defendendo a Deus e estamos pecando, né? E assim, meus irmãos, eu sempre digo isso: Deus não precisa de defesa.
A fé precisa de defesa, a igreja precisa de defesa. Deus não precisa de defesa, Deus não tem nem inimigo, né? O diabo se coloca como inimigo de Deus, mas Deus olha para Satanás como um adversário no sentido moral, ideológico, mas nada, Deus está acima de tudo, né? Então, é covardia achar que Deus tem inimigo, porque ele é soberano, né? E também isso vale para os defensores de Deus, porque nós vivemos a época onde tem um monte de pessoas, principalmente no âmbito da internet, querendo defender Deus, querendo. Tudo é motivo para ele ir lá fazer textão, falar. E assim, pessoal, menos. Há assuntos que é melhor nós nem tocarmos, porque que é justamente o que as pessoas que estão gravando, que estão lançando na internet querem, é a famosa curtida, o engajamento, e é muito triste saber que nós, cristãos, damos muito desse engajamento a essas pessoas que supostamente ofendem a Deus, ofendem o Evangelho. Então, voltamos aqui que é essencial. Se os amigos de Jó tivessem olhado para a aflição de Jó, tivessem tido compaixão, tivessem orado por Jó, não, eles não teriam pecado como pecaram, né? Então, até o fim, Jó não recebe qualquer revelação sobre a porta entre Deus e Satanás. Nós sabemos disso, Jó não, né? Mesmo assim, ele demonstra fidelidade e confiança em Deus. E o final da história de Jó é impressionante, porque ele recebe tudo em dobro e vive o restante de seus dias desfrutando grande bênção, muito além da imaginação. E uma coisa interessante, antes de nós avançarmos aqui nos nossos slides, desaparece do relato, né? Ele acusou que pode ser confrontar, por assim dizer, né, para ser confrontado diante da vitória de Jó. Né? Então, e veja como a face maligna de Satanás já começa a se mostrar. E com tudo isso, Jó mostra ser possível servir a Deus pelo que ele é e não pelo que ele dá. E em todo sofrimento e questionamento, ele mantém a sua firmeza e não peca contra Deus blasfemando, mostrando que há esperança na figura do justo nesse mundo. Então, o Senhor, a história de Jó, nos mostra que o Senhor merece a nossa adoração, ainda que não recebamos nada em troca. Na verdade, nem precisamos, né? Nós somos eternos devedores ao Senhor. E Jó mostra exatamente isso. Ele mantém a sua postura antes de ganhar novamente a prosperidade e não se desespera no momento da dor, no sentido de amaldiçoar, de blasfemar. Então, a ideia de Satanás é simplesmente levar Deus a testar a fidelidade de Jó, e Deus vai muito além. Ele mexe profundamente na vida de Jó. Enquanto Satanás via o exterior, Deus já via muito além. É surpreendente observar como Jó apenas pensou em si mesmo o tempo todo, mas quando ouve tudo o que Deus lhe diz, finalmente o adora e depois os seus amigos, e nesse momento a prosperidade retorna. Porque Jó, ele faz muito mais na vida de Jó. E é sobre isso que nós falamos, né? Então, Jó, ele reconhece a sua finitude, ele admite a limitação do seu caráter. Antigamente, né, antes de Deus se apresentar, Jó estava ali tão cheio de si, tão confiante, se o Todo-Poderoso descer aqui, eu quero
me apresentar, eu quero falar, quero me justificar. E agora, diante do que ele ouviu de Deus, ele percebe o quanto ele é pequeno, o quanto ele é finito, diante da vastidão da criação e do poder de Deus que tudo criou. E a insuficiência da razão, né? Suas conclusões revelam que palavras e lógicas humanas são incapazes de tocar ou explicar a totalidade do ser de Deus. Eu posso escrever sobre Deus, eu posso, mas eu jamais conseguirei ter uma descrição total. Por quê? Porque eu sou finito, porque ainda eu estou numa posição caída. Mas haverá o dia, conforme Paulo escreve em Coríntios, né, aos Coríntios, que Deus, que tudo aquilo que eu vejo hoje por espelho, eu verei como é. Ou seja, isso fala de um dia da nossa razão, do nosso conhecimento ser restaurado por Deus e nós termos um conhecimento muito maior sobre Deus. Não que não que na eternidade nós possamos finalizar o nosso conhecimento acerca de Deus. Deus é infinitamente eterno e quanto mais nós estudamos, pensamos, refletimos sobre Deus, mais percebemos que estamos longe de compreender o seu ser. É o que na teologia nós chamamos da ontologia, né, de Deus. Então, seria mais ou menos isso. O fim do debate. Então, o Dr. Russell Shedd vai dizer que, diante da soberania, Jó abre mão da argumentação jurídica, que antes pleiteava, para aceitar a supremacia de Deus. Então, é muito interessante ver essa mudança de postura de Jó, né? E aí, Jó se encontra com Deus no último capítulo. E o texto diz exatamente isso. Quando Deus fala com Jó, não fala só na imaginação. O Senhor falou no meio de uma tempestade, isto é, uma teofania, uma manifestação especial de Deus. Então, não podemos dizer que Jó viu Deus em sua essência, pois ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Mas, de alguma forma, seus olhos captaram essa manifestação divina. E, diante disso, não tem como pleitear, não tem como argumentar juridicamente diante da supremacia de Deus. E aí Jó diz que se abomina e se arrepende no pó da cinza, né? E aí alguém pode, diante disso, ficar confuso. Jó não tinha feito nada que justificasse o sofrimento. Ele não estava sendo punido por Deus por algum pecado. E Jó se arrepende do quê? Jó se arrepende da presunção de tentar saber aquilo que estava além de seu conhecimento. Isso também é pecado. Também precisamos nos arrepender não apenas dos pecados, mas daquilo que somos, pois temos uma natureza frágil e pecaminosa. Isso é muito importante. E aí Jó diz, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí, diante dessa percepção, ele se arrepende, né? É como se Jó tivesse sido confrontado pessoalmente. Então, a percepção que ele tem da natureza divina, ou seja, de Deus como ele é, forçou a enxergar sua própria condição real e limitada. E aí ele se arrepende. Se arrepende dessa presunção, se arrepende do abuso de queixas. Jó reconheceu que suas lamentações amargas representavam um erro de julgamento sobre a justiça e os desígnios de Deus. E confissão de ignorância, né? Movido por uma visão superficial e sem o entendimento pleno, Jó admitiu ter proferido palavras imprudentes sobre o que desconhecia, né? E aí, silenciosamente referente, ou seja, agora o encontro direto com o divino, com essa teofania, resultou no silenciamento de suas argumentações,
e no aprofundamento do temor e respeito por Deus. Isso é uma grande lição, pessoal. O livro Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo, o autor nos chama, e o livro também Escatologia, História e Teologia Natural do N.T. Wright, ambos os autores nos convidam a praticar essa teologia do silêncio. Não que temos que ficar como os ascetas, os, como os arianos, como os participantes das comunidades de Qumran, no deserto, isolado, não. Mas às vezes nós precisamos nos calar e contemplar em respeito a Deus, a sua grandeza e a sua soberania. O N.T. Wright, no livro Escatologia, ele vai dizer o seguinte, que muitas das vezes, por não nos silenciarmos e não contemplarmos as belezas de Deus, as belezas da criação, é que experimentamos uma espiritualidade superficial. Há um poder muito grande no silêncio. Há um poder muito grande, às vezes, em calar a boca, em falar menos, em argumentar menos e observar mais. Mas não observar no sentido de julgar, no sentido de ver, olha, deixa eu ver quem está errando. Não. É no sentido de contemplar a grandeza do nosso Criador. E aí, diante disso, há uma mudança, né? Ele ouvia falar de Deus. Ou seja, a sua relação era baseada em tradições, conceitos. Em resumo, Jó era um religioso. E isso trouxe uma crise. Isso foi insuficiente. Por quê? Porque Deus, nessa visão, é percebido como um objeto de estudo distante. E quantas vezes somos religiosos, né? Vamos à igreja, todos os cultos, não faltamos, nos vestimos como um cristão, né, como um crente da Assembleia, e na verdade só estamos sendo religiosos. Não conhecemos a Deus, não temos um relacionamento com Deus. Agora, Jó, ele vê a Deus, em outras palavras, ele agora tem uma experiência relacional direta com o sagrado. E isso gera uma mudança tanto na confiança, como no conhecimento que Jó tem de Deus e do seu ser. Então, Deus não quer religiosos, Deus quer relacionamentos pessoais. Há uma diferença muito grande. E a pergunta que fica é: nós somos religiosos ou nós temos comunhão, temos uma experiência relacional direta com o sagrado, né? E diante disso, a Bíblia nos mostra que Deus muda o cativeiro de Jó. Uma coisa tem que ser dita aqui, tá? O professor Saião, comentando esse texto, ele vai nos trazer uma reflexão muito interessante. Ele começa com uma pergunta: será que todo sofredor pode esperar um final feliz? E o professor Saião responde: dificilmente. A resposta pode ser sim e não. A Bíblia afirma que Deus é justo, e mais cedo ou mais tarde ele agirá com justiça. Mas isso varia de acordo com a sua vontade. Para quem tem confiança em Deus, é verdade que sempre haverá um final feliz. O problema é que isso pode ocorrer depois, na vida futura, assim como aconteceu com os mártires. Às vezes uma pessoa sofre também por causa de sua própria maldade. Não podemos exigir que a prosperidade seja sempre garantida. Mas todos os servos de Deus, mais cedo ou mais tarde, terão sua recompensa. Isso é muito interessante, porque Jesus, falando sobre isso, ele disse: ó, no mundo tereis aflições. Eu venci. Nós geralmente focamos nisso. Mas antes disso, Jesus fala assim: ó, eu quero dizer algo para que vocês tenham paz.
No mundo tereis aflições. Pode parecer até um paradoxo, né? Mas não é. A, a promessa de Jesus diante desse mundo de sofrimento é termos paz. Mas, claro, hoje, por falta de maturidade, as nossas pregações vão na linha, ó, Deus faz, Deus está fazendo, Deus está mudando. E o pregador começa a prometer coisas que Deus não fará. Então é muito importante termos maturidade e responsabilidade para pregar a mensagem de salvação e a mensagem de esperança. Nem todos que estão vendo esse vídeo terão seus problemas cessados, mas eu garanto que um dia estaremos com o nosso Senhor e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, essa é a promessa que temos que ter, temos que firmar, temos que nos segurar. Um dia, um dia, toda a nossa paz será plena. Mas é possível ter paz hoje? Sim, essa é a grande promessa de Jesus e é o que Jesus está interessado em nos dar diante do sofrimento, da adversidade. Paz. Você pode ter tudo, mas se você não tiver paz, você não tem nada. Mas no caso do nosso irmão Jó, do patriarca Jó, Deus restitui em dobro tudo o que ele tem, né? E esta provisão superabundante, simboliza a restauração plena da sua dignidade e patrimônio, revertendo o cativeiro econômico, relacional e familiar de Jó. Então, após uma enfermidade devastadora, Jó recupera a sua saúde e vive mais 140 anos. Sua longevidade foi uma promessa cumprida. Afinal, Deus tinha dito para Satanás não tocar na vida de Jó. O próprio casamento de Jó também, que enfrentou crises, lutas, incompreensão, com certeza houve mágoas, revolta, esfriamento na relação, mas ambos venceram esse grande desafio. E os laços matrimoniais também foram restaurados. E com isso a restauração familiar, né? Deus curou os laços familiares, conjugais, houve cura emocional, estabelecimento da harmonia, e o casamento de Jó foi plenamente restituído e fortalecido. E a restauração não ficou só no âmbito pessoal e familiar, mas também no âmbito relacional e social. Jó intercede. Então, a cura dos amigos de Jó foi alcançada por meio de sua oração em favor deles, evidenciando o poder do perdão e da mediação. E Jó, seus familiares antigos, conhecidos, retornaram para participar de um banquete de ação de graças, marcando o retorno de Jó ao convívio social. E ali aconteceu o consolo mútuo, né? Então, a rede de relacionamentos de Jó foi restabelecida sobre uma base de afetos e reciprocidade, fundamentais para a superação do trauma. E a vida de Jó, em sua dimensão social, retomou a normalidade com uma profundidade ampliada. E, para nós irmos aqui para o final da nossa aula, os elementos que colaboraram para esse final feliz foi, primeiro, antes de tudo, a experiência com o divino. A plenitude da vida de Jó surge ao substituir um Deus meramente conceitual por um Deus pessoal, com experiências concretas, diárias. E assim Deus se revela ativamente na própria prática da experiência humana. Segundo, a restauração das redes, né? A comunhão interpessoal vence o isolamento. Jó não ficou cantando sabor de mel, zombando dos seus amigos, não. Jó foi buscar em Deus e rapidamente alcançou uma restauração nas suas redes, né? Nos seus laços sociais e familiares. E a ordem no caos. Então, Deus foi estabelecer um equilíbrio moral, material e espiritual para Jó.
E aí, quero finalizar essa aula dizendo que Deus, por meio de Cristo, é a resposta que todo sofredor busca. E, assim como Jó encontrou Deus na sua dor, o cristão, na experiência diária inspirada por Cristo, pode encontrar Deus. E Deus não é um conceito abstrato ou distante. A dor, às vezes, nos faz compreender que ele é pessoal, relacional, e ele quer manter uma proximidade de amor conosco. Então, meu irmão, se você acha que Deus não está presente no silêncio, esse silêncio ensurdecedor, por assim dizer, né? Saiba que a presença invisível está ali. Mesmo no silêncio, Deus está contemplando e sustentando o sofredor, conforme Isaías 54, 57:15. E somente o Criador possui a capacidade de estabelecer a ordem na existência humana, mesmo quando tudo parece perdido. E a prova da companhia divina são N passagens, mas acima de tudo, ele prometeu estar conosco todos os dias. E aqui é um quadro que você pode usar para falar para os seus alunos, mostrando, né? Então vamos lá. Na dimensão material, ele perde rebanhos e servos. No estado de restauração, o dobro de posses e bens. Na dimensão física, enfermidade e dor. Na restauração, ele vive mais 140 anos, né? Mais de 140 anos. Na dimensão familiar, morte, filhos, crise, 10 novos filhos e casamento curado. Na dimensão social, abandono e acusação. Após a restauração, banquete, reconciliação e, acima de tudo, na dimensão espiritual, questionamento e agonia. Agora restaurado, ele vê, tem uma visão direta de Deus. Agostinho vai dizer o seguinte, abre aspas, a existência do sofrimento não se deve à falta de poder ou de bondade em Deus. Ao contrário, ele só permite o sofrimento porque é suficientemente poderoso e bom para tirar do próprio mal o bem. Uau! E aqui eu finalizo essa aula dizendo: a história de Jó culmina não em riqueza, mas em uma vida plena e visão clara de Deus. Jó experienciou um legado e seu sofrimento destacou a soberania e bondades divinas. A lição é que somente Deus garante um final feliz pela comunhão eterna. Eu concluo dizendo: a experiência de Jó transformou o conhecimento teórico em fé vivencial, crucial para a maturidade espiritual. Deus restituiu a Jó o dobro dos bens, saúde e família, demonstrando sua soberania restauradora integralmente. Jó reconciliou-se com seus amigos e sociedade, curando laços e reconstruindo sua rede de apoio afetivo. A história de Jó afirma que divina manifesta ordem no caos e o final feliz. Eu espero que você, aluno, você, professor, possa, possa ter, né, possa ser, possa ter sido ricamente abençoado com essas videoaulas, que você possa compartilhar esses conhecimentos, todo esse material, e que o Senhor Jesus nos conceda agora no próximo trimestre aulas excelentes, subsídios maravilhosos, e continue aqui com o Capédio. Que Deus abençoe você e até a próxima, se o Senhor Jesus assim permitir.